não vejo problema. O Flamengo fez o que tinha que fazer, resolveu o jogo no começo, a galera descansou, entendeu? Ontem eu achei uma coisa bem interessante e os técnicos estão tendo que testar isso em jogos, pode ser o Dorival, o Felipe, o Abel, o Zubeldia. O Cebolinha de 10 e não de ponta. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E a imprensa paulista ali analisou tudo sobre essa vitória do Mengão contra o Botafogo da Paraíba no Maracanã. O Flamengo fez ali 3-0 com 20 minutos de jogo. Primeiro tempo avassalador. Lembrou muito aquele jogo entre Flamengo e Juventude, né? Onde começou o Mengão já em pouco tempo liquidou a fatura. Depois tomou o gol do Henrique Dourado numa falha, na minha opinião, do goleiro Matheus Cunha. Não precisava nem sair. Ele foi buscar a bola no meio de campo. Não precisava. Se ele fica no gol, o Flamengo não tomava aquele contra-ataque ali, aquele lance do Henrique Dourado, né? Que acabou dando só meia ceifada em homenagem ao Mengão. Segundo tempo, o Flamengo foi pra cima, começou o segundo tempo daquele jeito, fez o 4-1, depois tomou um golaço e é isso. Um bom jogo do Flamengo, acabou conseguindo uma grande vitória. A classificação, a imprensa elogiou demais a atuação do Mengão, é o que vamos ver a partir de agora. Bom, não sei se vocês perceberam aí, mas o Danilo falou em outras palavras, você viu o que ele falou? Eu vi. Podia resumir como espanholização. Ele foi isso, basicamente foi isso que ele falou. Nossa, você tá grandão hoje, hein? O Ceni, falou, Danilo. E o Felipe Luiz falou, no caso da falta de efetividade no gol do Flamengo, que ele ontem até fez 4 gols, eu não chuto, não sou eu que chuto lá e tudo mais. Outros jogadores já falaram isso, né? Que ele cria as condições para que o gol saia, mas daí um cara precisa ir lá e chutar a bola no gol e entrar. Que talvez seja o que esteja faltando com o Flamengo. Ontem não, né? Fez 4 e o Pedro jogou o tempo todo, o Massá. Gente, eu acho que é diferente, né? São coisas diferentes. Quando ele fala eu não chuto, ele está dizendo que cria todas as rotas de ataque, faz com que o time tenha a possibilidade de finalizar, e aí é uma decisão do jogador. É da tomada de decisão do jogador, né? Diferente do Lucha naquela época, que disse que ele treinava o time de uma forma e que do meio para frente eram jogadores que tinham que achar soluções. No futebol físico, do jeito que não é bem assim. Você precisa auxiliar também do meio para frente para que as oportunidades apareçam, né? Então, acho que não tem nada demais, cara. Não vejo problema. O Flamengo fez o que tinha que fazer, resolveu o jogo no começo, a galera descansou, entendeu? Quem está machucado teve tempo de se recuperar. É óbvio que seria um vexame histórico o Flamengo não passar pelo Botafogo, mas passou, cara. Me preocupa mais esse tipo de lance aí, tomar gol do que deixar de chutar. Porque isso mostra também um pouco do que é o Flamengo. E mostra também por que o Cruzeiro fez o Flamengo sambar no Mineirão. É essa saída rápida. Entendeu? Para mim, me preocupa muito mais você tomar 2 gols do Botafogo do que, sei lá, fazer 9, 12, 83-7 para o Flamengo. Me preocupa mais tomar 7 gols. Entenda o meu raciocínio. É porque é invertido que o Corinthians, né? A gente reclamou o Corinthians não atacar. Jogar com a linha alta do jeito que o Flamengo joga. Vocês viram o gol? Isso é jogar com a linha alta. É isso. Só que ao mesmo tempo você criou 200 chances de gol lá. Então não tem muito o que fazer. A linha alta te proporciona aquilo. Perfeito. Só que de vez em quando vai sobrar ali um cara escapando, tal, faz parte, é do jogo. Não vai dar para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O Leonardo Jardim achou uma forma que eu achei bem interessante, né? De pressionar o Flamengo, às vezes dobrando marcação e atacar o Flamengo. Porque normalmente o Flamengo é pouco atacado. Ele fica com a bola o tempo todo. Então, até por isso, eu acho que o Felipe nunca mais vai jogar contra um time forte, e o jogo do Palmeiras pressupõe isso, com aquele time dos sonhos, do papel do torcedor do Flamengo. Depois do jogo do Cruzeiro. Mano, o torcedor do Flamengo vai ficar louco com você. Mas eu tô te falando. Louco. Viu? O Tyson que fica me xingando aqui. O Pedro jogou todo o tempo. Presta atenção, ele perguntou, será que ele vai começar contra o Palmeiras? Depois do jogo com o Cruzeiro, discretamente, revezamento, Pedro Arrascaeta, né? Discretamente, né? Ontem eu achei uma coisa bem interessante e os técnicos estão tendo que testar isso em jogos, pode ser o Dorival, o Felipe, o Abel, o Zubeldia.
o Cebolinha de 10 e não de ponta. Ele já tinha tentado com o Luiz Araújo uma vez, é o substituto do Arrasca, que é aquela coisa, nossa, parece um parto, né? O Cebolinha jogou bem de 10. Fez gol de 10 de cabeça, jogou atrás do centroavante, enquanto o Michael foi do lado. Então, o Michael jogou de Cebolinha e o Cebolinha jogou de 10 pela primeira vez. Eu achei interessante. Melhor que o Luiz Araújo de 10, outro tipo de... Então, ele vai tentando alternativas, porque aí o que acontece? Cebolinha de 10, então. Ele pode manter aquela pressão contra um adversário. Não que o Cebolinha vai jogar de 10 contra o Palmeiras, mas é uma outra. Acho que vai jogar a Arrascaeta, que descansou. Mas eu acho que não vai jogar o Pedro, de início. Né? É porque o Pedro jogou o tempo todo, né? Pois é. Então, assim, aquela. Eu acho que o jogo é domingo? É, verdade. Mas o jogo do Cruzeiro fez o Felipe refletir e se você repensar escalações, testar outras alternativas, está muito claro. Se ele for para o jogo do Palmeiras, como ele foi para o jogo contra o Cruzeiro, ele vai perder novamente. Né? Por mais que seja muito interessante ter lá Gerson, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique. Esses 4 não vão jogar juntos de início, na minha opinião, pelo que ele vem mostrando, contra o Palmeiras. O Gerson, talvez pela necessidade, é da Cruz machucado. O Pulgar machucado, ele vai jogar como volante, como joga na seleção, tendo que jogar, porque não tem... E eu acho que na frente, eu imagino por esse revezamento, o Arrascaeta jogue talvez o Bruno Henrique de 9, como jogou algumas vezes, e um outro ponto. Então, ele vai... É difícil o torcedor do Flamengo entender isso, mas o Palmeiras já está fazendo isso há muito tempo, revezamento, ele vai ter que fazer revezamento. Ontem ele arriscou algumas coisas. Tudo bem, a dupla de zaga tinha que descansar. Os 2 Léos têm jogado todas as vezes. Então não jogou. Por isso que eu achava arriscado o Tironi. Ele jogou com um menino que falhou algumas vezes, Danilo e ele na zaga. Esse negócio do goleiro de Copas, ele já devia ter aprendido com o Tite. Para que isso? É um pouco demais, né? E o Matheus fala nesse gol, né? Ele fica indeciso. Né? Vai! Não, entendeu? O Rossi vinha muito... É um pouco exagerado. Se ele faz a falta ali, ele vai expulso também. Sim, eu acho que daí mas ele não chegou... Então não sai, ele tirou, né? É isso. Ficou meio no meio mas do isso caminho. é falta de ritmo. Exato. Mas não precisava, não precisa de goleiro de Copas, né? Não. Já foi o time... Não, o Everton tá jogando... Mas nesse caso desde aí, o jogo quando o Abel resolvido, desistiu de usar o Lomba? Faz tempo. Faz quanto tempo o Lomba não joga? Faz... Ele não tem jogado, só quando o Abel é convocado ele não pode jogar. Não, jogou no estadual, um outro jogo. Sim, né? não tem isso. Senão, vai jogar o Lomba contra o Ceará? Não. Né? Então, isso eu achei um pouquinho demais, já que o Rossi vem muito bem. Um pouquinho demais, mas, enfim, ele tem começado a revezar. E acho que essas mudanças aí do meio para frente, elas vão continuar a correr. Vocês acham que... eu estou prestando atenção em muitas coisas em termos de público, tá? Vamos tirar o Palmeiras de lá, porque o ingresso é muito caro lá e tal. Mas o Flamengo baixou o preço do ingresso. E tinha menos de 30 mil, não é isso? No Maracanã. 25, sei lá. O Grêmio também, público muito baixo. O que está acontecendo? É o país? Não é muito jogo, muito cara. jogo. Muito jogo. É muito jogo. Terça-feira aí, quarta, o Flamengo joga pela Libertadores. Tem jogo a peça. É muito jogo. Entendi. Quer dizer, os caras ganham por um lado, que é o direito de televisão. Tem uma coisa que a mulher fala que a gente ignora, porque a gente talvez não tá no olho do furacão. No final do mês, cara. Muito jogo final do mês. Final do mês diminui tudo. Diminui restaurante, diminui cinema, diminui futebol, tal. Final do mês. Então você tem 10 jogos no Maracanã, o cara vai pro jogo que vale. Esse jogo aí não valia tanto. E assim para todo mundo. A não ser que você faça uma política agressiva para incentivar o cara mesmo aí. Então, eu tenho 8 jogos no mês. Compra o pacote aí. Os 3 últimos jogos vai custar pouco. Se você for em 5, os últimos 3, um último é de graça, você paga 20. Ou ter um desconto agressivo mesmo. Cara, é o Botafogo da Paraíba, quer saber? Mas não pode. Se der desconto agressivo, você arrebenta com o sócio torcedor. Esse é o lance. Não, pro sócio. Bom, mas aí pro sócio... Agressivo. Não vale a pena. Como não? Como não? O cara paga... O cara vai. Não é barato.
Se o cara é sócio torcedor, Porque o cara já não paga. ele já não paga ingresso. Não, Mas depende. como que você vai dar desconto para ele? Mas alguns. Depende. Caso Depende do alguns, plano e do clube. É ok, mas se você O dá Corinthians desconto... paga todo mundo, paga ingresso. Então, Mesmo sendo sócio. mas se você der desconto para ele, não vale a pena para ele. Porque o bom de, fora o Corinthians ser sócio torcedor, é você ter o direito de ir no jogo que você quer. Sim, agora o Flamengo essa gestão tá aprendendo, né? Sim. Errando bastante. Ok. Vendo públicos inimagináveis no Também Maracanã. tem isso, né, gente, que a gente ignora. Nós estamos vivendo de uma mudança de gestão com o BAP trocou muita gente lá dentro. Isso demora um pouco a se ajustar, a se acontecer. O próprio Felipe Luiz, que é um treinador jovem. Outra coisa. Então tá aí, né? Um pouco do que foi comentado, um pouco dessa análise aí. Eles debateram, né? Elogiaram a postura do Flamengo, venceu com facilidade o Botafogo. Também foi ressaltada a questão do ingresso, né? Eu tive no Maracanã, fui assistir o 6x0, tive o prazer de ver o 6x0 do Flamengo pra cima do Juventude. E a principal reclamação era essa, tinha um protesto lá, cartazes, né? Reclamando pelo alto preço dos ingressos. E realmente, para quem não é sócio, é um preço muito acima da média. Muito caro mesmo. Então, assim, agora a diretoria foi lá, fez um reajuste, diminuiu um pouco, porém, talvez ainda não esteja do agrado de muitos, né? Eu quero saber o que vocês pensam. Em que estado você mora? Comente abaixo. Eu quero muito saber, porque a gente tem um público espalhado pelo Brasil, então eu quero saber a cidade e o estado que você mora. Se você chegou até aqui, comente abaixo e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até daqui a pouco. Obrigado a todos. Valeu!